Tá querendo fazer de conta, olha, a gente é super legal, a gente tem um monte de filho de criação. Ah, meu pô, você tá querendo ter um séquito de empregado sem pagar nada. Essa é a cabeça. Bom, E eu acho que voltando para Arlete e para a questão do tráfico, o que começa a ficar muito claro acho que tem uma instância muito pessoal dessas crianças, né, que acabaram crescendo. Hoje elas estão numa faixa de 35, 40 anos. Porque se você olhar, é o 1900, década de 80. Sabe? Quem nasceu em 1980... Está com 40 anos. Está com 40 anos. 44. Então, 44. Esse pessoal... É o Saulo que está com 56. O Saulo é 90, gente. Olha isso. Você é que ano? Ah, 90. Você sabe que quando o Gabi nasceu, a dona da clínica pediu para a mãe dele dar ele para ela. Justamente pelos olhos claros. Mas o Gabi, ele tem quanto? 10 anos? 20? Não, o Gabi tem 30. 30? 30. Nossa, como ele tem cara jovem. Então, e ele, por conta dos olhos claros, assim, aquela carinha, pelinha bem branca, ainda bem se alva. pedir isso... Ainda ela pediu, você não quer? Eu vou dar uma boa vida para ele, eu tenho essa clínica e tal. Ela chegou a pedir nesse esquema da doação. Então, por que não vai atrás de uma adoção real? Porque esse encantou. Porque sabe o que acontece? Gabi, vai né? ter muito assistente social e psicólogo vai sacar que é doida. Pois é. Porque é um processo. Não é uma coisa assim, eu quero. É um processo. Ser assim. Então, eu tenho que fazer uma avaliação psicológica desses pais, tem que fazer uma avaliação psicológica dessa criança, tem que saber a procedência dessa criança, como ela chegou nesse abrigo, qual é a história dela, e tem que perceber qual é a condição social dessa família de adoção, inclusive também porque passa pelo crivo de que numa adoção de uma criança os primeiros candidatos são da própria família, uma avó, um tio, né? Passa geralmente por isso. Você vai para, a não ser que você queira ter doado seu filho, aí não. Tipo, vou pegar um exemplo público da Clara Castanho, que por motivos dela, em todos absolutamente entendíveis, e foi um horror que fizeram com essa menina, que é uma menina ainda, à época de tudo, ela não quis, ela quis doar o filho, porque era filho de um estupro. Sim. E ela não queria. Entendeu? Então, assim, ela não queria nem que ficasse na família dela. Eu super entendo. Ela assim. não queria... muitas vezes, essas crianças, essas mães, elas não querem ver nos seus filhos reviver o semblante do estuprador. Sim. Não é? Então, eu acho que assim, as crianças também, elas não chegam muitas vezes no abrigo bebê. A gente também tem que lembrar disso. Às vezes elas chegam maiores, porque os pais, elas estiveram vagando ainda pela família, porque os pais caíram em vícios, ou morreram, ou tiveram mortes relacionadas a até motivos torpes, motivos criminosos, e já estavam em situação de rua, tudo mais. Então chegam crianças, às vezes na idade de 2, 3, 4 anos, num abrigo. Nem todos são bebês. E uma criança dessa idade, ela tem maior dificuldade de adoção, a gente sabe bem disso, tá? Sim, ela vai 9, 10 anos. Mas Aí é aquilo que eles chamam de... Ali a gente vai trabalhar essas crianças como a gente trabalhava lá no abrigo. A gente vai trabalhar elas já preparando quando não há ninguém da família, né? Porque às vezes você consegue sensibilizar alguém da família para fazer esse resgate. Então você já vai preparar eles para a maioridade, né? Então, a partir de uma certa idade, já é visando uma estrutura psicológica para a vida adulta. Que ela foi duplamente rejeitada, triplamente, né? Foi rejeitada por tudo. Né? Pelos pais, pela idade, pela vida, pela cor. São invisíveis. Hã? São invisíveis. São. Então, essas instituições, elas têm uma responsabilidade muito grande, né, na formação dessas crianças que acabam ficando ali e não tem nem família nem nada.
Bom, Porque mas o que eu queria te dizer era o seguinte, peraí. O que eu queria te dizer é o seguinte, existe um momento dessa diferenciação natural do filho com os pais, que começa ali na própria adolescência, né? naquela diferenciação que o adolescente tem com essa contestação saudável e natural de poder analisar seus próprios pais, ele começa a perceber que ele não é aquilo, ele não vem dali, né? E faz parte, é uma coisa muito inata de você buscar a tua origem, de você buscar a sua raiz. Você quer saber de onde você veio. É gozado que essas adoções, num determinado momento, e a adoção é um processo público, né? O processo de adoção é uma documentação pública que você tem acesso, qualquer pessoa tem acesso, inclusive essas crianças que se tornam jovens. Então, é muito comum eles quererem saber a origem deles e, principalmente, se esses pais estão vivos, eles têm irmãos. Porque eles começam a perceber o contexto, muitas vezes, que eles vêm, de países de terceiro mundo, do Brasil, e a vida que eles têm, em contrapartida, talvez, do que eles ouvem falar daqui, da vida que talvez os pais dele pudessem, se vivos, estar tendo, e quais as condições que eles passavam no momento de venda da criança. E se esses pais tinham irmãos. Eu atendi um caso de uma moça que ela tinha 4 irmãos, cada um de uma relação com a mãe. E ela tinha sido adotada de pequena, e um dos irmãos fez o caminho de volta, lá do Paraná, fez o caminho de volta para reencontrar. E ele reencontra os 4. Eram 3 meninas e um rapaz. Todos foram dados para adoção? Todos foram dados para... Só uma que não, mas todos foram dados para adoção. Porque a mãe ficou com uma. E foi a que mais sofreu. Porque ela ficou com essa, ninguém sabe. Eu acho que teve dificuldade, talvez, ou quis para si, ou era de uma relação que ela prezava. Entendi. Tem a iconicidade de algum homem que ela quis mais. Exatamente. É algum parecer, né? A mãe também era prostituta, né? Então alguns homens foram clientes e ela não tinha interesse nenhum de manter essas crianças. Eu não sou contra a adoção de crianças brasileiras por estrangeiros, de jeito nenhum, mas eu acho só que quando a pessoa quer, porque quer ter um filho do jeito que quiser, quando quiser, ela não quer adotar. Ela está querendo construir alguma história diferente de uma adoção. Ela quer se passar, sei lá, preciso porque eu já estou com 28, 30 anos, eu já preciso ter um filho agora, porque senão meu marido, sei que lá, mente, já tem uma história mentira, porque é mais do que o segredo de que o seu filho é adotado. Nosso choque de ver que aquela mulher ficou um dia na cadeia, era no dia seguinte você já estava discutindo esse tipo de coisa. Então, e aquela ação? E quantas novas Arletes e Luz passaram a existir por conta dela? Quantas pessoas se espelharam nessa máfia local? Com menos mais alta costura e menos prêt-à-porter. Isso, com menos profissionalismo. Tanto é que depois de 87, ela é pega de novo em 93. Em 93 ela é pega de novo. Mas também ficou nada na cadeia. Também ficou nada. Então ela fica 2 períodos muito curtos na cadeia, não é? Ela fica... então, quer dizer, a gente percebe que ela estava... Que mesmo ela estando na cadeia, essa máfia continuou. E quando ela volta, ela é reintegrada a esse esquema. Porque talvez ela tenha sido a melhor das gerentes. Exatamente. Ela tinha muito mais talento. O juiz... Vai querer continuar recebendo dinheiro. O juiz e o escrivão que ela cita já morreram. Hoje. Mas na hoje época, já morreram. Não, sim. O juiz e o escrivão que ela cita... Ela também já morreu agora, mas o juiz que ela citou em 2016 já estava morto. Nessa entrevista da Record. O escrivão que ela citou em 2016 na entrevista da Record também estava morto.
Tá? Só tava vivo nessa entrevista o cara da polícia. É o cara que era ligado, é o cara que conseguiu os passaportes. Que conseguiu os passaportes, ele não era da que polícia. não era nem da polícia. Ele tinha alguém lá dentro que... Acho que ele nega tudo. Eu acho maravilhoso. Não, nego, E ela- é mentira, muito não cara devo de- satisfação de Agora, uma ninguém. pessoa com tanto- E ela, o perfil dela, né, Beto? É isso que eu falo, uma pessoa que não o perfil tem... dela é o perfil da mentirosa. É o perfil da pessoa que criou uma própria narrativa, que criou um discurso, né? Que, baseado num perfil de personalidade que está aí, lá na época da penitenciária e antes, o perfil da mentira e o perfil do discurso para si próprio. Uma narcisista. Total. Que se garante e se explica por que está falando aquilo. Eu preciso... jeito qual é a dela, explicação que eu dou? Então, assim, acima de tudo, é baseado no cinismo, é baseado numa empáfia, não é? Me diverti muito na cadeia. Numa arrogância, né? Num jogo de palavras o tempo todo. Do tempo todo ela tenta acuar. Ela quer ser quase uma anti-heroína. Exatamente. Ela se identifica com essa personalidade má. Ela tenta acuar a repórter, dizendo que se ela falar nomes... A repórter vai ter problema que vai também. ter problema. E a repórter é firme, é ótima aquela repórter. Ela fala assim, eu tenho que ter primeiro medo? nome, diz o nome. E ela fala, eu tenho que ter medo, é isso? Né? Ela fala. Eu tenho que ter medo? E ela fala, tem. E ela banca também. Ali é um jogo... E é uma mulher acostumada com o blefe, né? Você percebe na fala dela que ela é uma jogadora, acostumada com o blefe, acostumada a pôr na mesa. Então você percebe como deveria ser, muitas vezes, constrangedor para essas pessoas que estavam vindo fazer adoção ilegal. Porque, além de estar nessa prática, tinha que encontrar com uma rata. Uma rata, eu adoro. Com uma rata, entendeu? Que sabia, que já partia... E isso é uma dinâmica muito interessante, porque ela já partia do pressuposto do desejo dessas pessoas, do poder aquisitivo dessas pessoas e da responsabilidade do ilícito dessas pessoas. Então ela devia jogar o tempo todo com eles, que o valor devia extrapolar, inclusive esse aí da tabelinha dela, porque ela devia jogar o tempo todo e todo mundo arrancava dinheiro. De novo, vou usar a palavra, e com muito prazer. Com muito prazer, porque você percebe isso, porque ela está nessa construção mental dela, ela está justificando a ação dela como dar lar para crianças que vão ser pobres no Brasil, como aliviar a vida dessas mulheres que não vão ter como criar essas crianças, dar uma estrutura ela é um anjo da guarda. O anjo da morte de um campo de concentração tinha um porquê estar fazendo aquilo. Era a ideia dos nazistas que acreditavam que o extermínio em massa era bom. Meu Deus. E que depois, quando são acuados, eles falam assim, como ela também, ela tem um discurso muito parecido. Eu cumpria ordens. É como ela fala. Ela falava, eu sou apenas intermediária. Então, isso que eu não entendi. Quer dizer, eu estou só ali para servir a um sistema. Então, a repórter eu achei ela ótima, mas eu só faria a pergunta. Tudo bem, você está me falando das pessoas que você comprava os filhos das grávidas e das que você roubava. Quando você rouba algo, você não está determinando salvação de ninguém. Então, mas segundo você roubava. Ela também não é boba essa altura do ela campeonato. fala, ela não confirma, né, que roubava. Ela não confirma que roubava. Ela confirma, mas só confirma o que quer, né? Ela só confirma aquelas que a mãe vendeu. O roubo... Nem a doação, nem mãe que doou. Nem doou, é outro crime nem também. O roubo da maternidade, nem o roubo de dentro de casa. Ela não confirma isso. Ela só confirma aquilo porque ela já está escolada ali, ela já está sabendo muito bem o que ela pode ou não pode dizer essa altura do campeonato. E sabe que ela já está prescrita.
Já foi. Já foi. Então, o que acontece é assim, e ela ainda fala, não tenho medo de ser apontada como traficante de criança. Para mim, o tráfico de droga é pior. Olha o nível que ela coloca. Eu vi em vários lugares que a possibilidade de ela ter sim participado também de tráfico de drogas, mas não se foi provado. Eu não sei se isso quando ela fala isso, não é mais uma forma de sacanear, sabe? De sacanear. Assim, diz assim, eu acho pior que o tráfico de droga. Você não consegue provar que eu tô. Pelo menos é o que eu li em 4 fontes. Exatamente. Lá, tá? E eu acho que é um tipo de comparação que não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Tráfico de bebês e tráfico de drogas são coisas completamente diferentes. Imagina, tráfico de bebê dizer. É humano. É você pegar uma criança... É que nem você comparar o tráfico de droga com o tráfico de pirataria. É outra coisa também. É que um alimenta o outro. Mas eu entendo o que você está falando. Claro. Porque no final da história, no final da história do tráfico de drogas, ele só existe porque tem alguém que quer comprar. Bom, então porque se você não... E o do bebê é a mesma coisa. Eu quero comprar uma cocaína para eu usar. Então eu estou fazendo um negócio para comigo mesmo. E o do bebê não é assim? Não, mas entendo o que eu estou te falando, mas o que você está pedindo não é uma criança para mim. Eu estou pedindo pó. O que eu quero dizer é o seguinte... sim, você está pedindo... Não estou dizendo que não... Você não está pedindo uma vida. Eu não, até estou, porque quando você no tráfico de drogas, muitas pessoas morrem. Para você chegar até ter aquele bodeguinho na tua mão e achar que está ao máximo cheirando... A escalada de violência que caminha junto com o tráfico de drogas é enorme. São os morros cariocas tomados pelo poder da droga, pessoas que são aliciadas para vender droga, tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, o produto que você quer comprar, e é por isso que existe o tráfico de drogas, quando você compra, eu não estou entrando nessa história aí de legalização, não estou falando disso não, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu não falo de política. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa que está comprando aquilo está comprando para ela. Você, quando faz um tráfico internacional de criança, você está se utilizando de uma criança de alguém para você. Dane-se se... É um celular. Eu quero um iPhone. Dane-se se a pessoa que estava com aquele iPhone foi morta. Eu quero um iPhone. Eu acho que é mais para esse caminho de produtos roubados, de produtos furtados. Você não sabe o quanto que para você ter... eu quero um iPhone e não tenho dinheiro, então eu vou lá e compro naquelas feiras horrorosas, que eu até hoje não entendo porque que a polícia não faz nada para tirar aquilo. Vai lá e pega a feira do rolo, feira do rola, sei lá o nome do negócio. Aquele celular que você pode estar comprando de maneira ilícita pode ter destruído uma vida inteira. A pessoa pode ter morrido. A pessoa pode estar traumatizada até hoje e não sai mais de casa. Você pode ter tirado do trabalho daquela pessoa que ela não consegue mais retomar. Quantas coisas? Eu acho que criança é mais... Agora, a droga, no fim, se você vai fazer bem ou mal, é para você só. É um produto como químico. Você falou, sim, mas a escala, o que está por trás é muito pior, perigoso. É o que eu digo. Que as pessoas têm que, quando se discute muito a droga, eu discuto tudo isso. Eu acho que o quanto que a droga ela é mais do que só você poder fumar maconha, ou cheirar. É mais, porque você tem toda uma problematização social, real e de crime pesado, de tráfico de armas. Aí você vai para as picas, né? Porque daí, meu filho, é tudo. Aí você descobre que tá tudo, que um tem raiz no outro e tudo entrelaçado e o tráfico da criança também é o tráfico da mulher, da escrava branca, do aliciamento sexual, e aí então você entra num submundo que é difícil. Você vai falar alguma coisa aí de sorteio, filho?